na medida do possível, entrará conosco aqui, tá certo? Ronald, eu gostaria que tu conversasse um pouquinho, antes de eu iniciar a apresentação do Tiago, sobre a gravação, por favor. Tá bom. Boa tarde a todos. Bom, gente, o encontro de hoje que teremos com o Tiago, vamos tratar sobre o Cislame. E é um assunto que vai e volta e sempre ficam algumas dúvidas. Então, a gente conversou com o Tiago e nós propomos que fosse gravado esse encontro. Como essa conta que é usada aqui do Meet é uma conta que permite a gravação, a gente vai, então, também pedir permissão para vocês, para que façamos a gravação dessa nossa formação de agora à tarde, e, havendo o consentimento do grupo, a gente vai também colocar à disposição lá no grupo do YouTube, né? Nós temos um canal lá no YouTube do grupo de formadores, e a gente vai disponibilizar. No matutino, isso foi permitido, né? Foi permitida a gravação, nós fizemos a gravação e já postamos lá o material. O que tem de vantagem nisso? É que a gente vai ter uma tarde aqui de 2h15, 2h30 de formação, e, às vezes, assim, uma explicação, ela é dada, e depois a gente acaba esquecendo, né? Passa por despercebido. Então, a gente pode voltar lá no YouTube e rever toda a formação, ou rever alguns pontos específicos que possam ajudar a gente lá na escola com o trabalho com o Cislame. Então, havendo essa permissão de vocês, eu vou gravar aqui a nossa formação, e logo em seguida já vou postar no canal do YouTube e fazer também o compartilhamento lá nos grupos de WhatsApp, né? A gente vai passar para a Kátia fazer o compartilhamento do link no grupo dos anos iniciais, e eu e Tatiana faremos lá no grupo dos anos finais. Tudo ok? Se houver a permissão, a gente grava. Agora, eu peço, assim, com muita franqueza e com muita, assim, de coração, para que a gente feche as câmeras, desligue os áudios, porque a transmissão de agora, que nós vamos fazer durante essa formação, ela vai ter, assim, um consumo muito grande de dados, de transmissão de dados. Então, vocês vão ver que a gente vai estar tendo acesso direto lá ao Cislame. Então, para que isso aconteça de uma forma mais proveitosa, para que nós possamos realmente ter como fazer acontecer o nosso objetivo de formação, eu peço encarecidamente que desliguem, por favor, as câmeras e também desabilitem o microfone. Quando houver necessidade de fazer uma pergunta, coloque lá a mãozinha, a gente vai e chama a pessoa para fazer a pergunta. Mas também peço para vocês que não antecipem as angústias. Vamos esperar primeiro a fala do Tiago. Aquilo que o Tiago não falar, a gente vai perguntar. Teremos tempo suficiente para isso. Pela manhã foi o suficiente. Ontem à noite também foi suficiente. Então, vamos deixar que o Tiago conduza os assuntos da forma que ele já se propôs. E aí, ficando alguma coisa não esclarecida, a gente pode perguntar. Para que a gente consiga fazer fluir a formação com maior tranquilidade. Tá bom? Então, eu posso fazer aqui a gravação. Se vocês concordarem, é só botar aqui no chat que eu vou lendo, tá? E aí a gente vai já começando a fazer o registro. Ok, Ronald, obrigada. Pessoal, a Tatiana também está aqui conosco, mas ela está com problema no áudio, por isso que o som está saindo um pouco acelerado, tá? Então ela vai se comunicar aqui com o grupo, pelo chat. Fique à vontade, como o Ronald já orientou, a dinâmica do trabalho vai ser essa, o Tiago apresenta, e a partir vocês vão colocando no chat, e depois ele vai tirando as dúvidas. Ficou super tranquilo pela manhã, tá bom? Agora nós vamos ter, qual é a dinâmica do trabalho? A gente já vem do percurso do quê? Da avaliação, do documento orientador da avaliação, trabalhamos com a plataforma do CAED, hoje o Tiago ele vem trabalhar, nos ajudar essa questão do Cislame, como é que a gente vai estar organizando a partir esse documento orientador da avaliação no contexto da pandemia. Tá certo? Então, nós iniciamos nosso trabalho, convidando o Tiago, seja bem-vindo ao nosso grupo do Vespertino. A palavra é sua, eu acredito que você, para a apresentação, para todos aqui já conhecem você, tá certo? Cadê o Tiago, que não está aparecendo na minha tela?
Aqui, esse rapaz bonito aí, gente, é o Tiago. Tá certo. Tiago, a palavra é sua, eu vou lhe ajudar no compartilhamento, vou desligar minha câmera e meu microfone, tá certo? E, Dalva, Obrigado, Kátia. Dalva, teu microfone e a câmera estão ligadas, tá? Dalva Dias, só para que a gente... Eu vou desligar aqui, tá? Tiago, qualquer coisa que tu tiver, se acontecer pela manhã, conversa com o Ronald, que nós estamos em contato aqui pelo WhatsApp, tá? Porque eu vou desligar microfone e câmera, tá? Mas fique à vontade. Boa tarde. Estamos te ouvindo, Tiago. Tá sem sinal? Não, tô ouvindo sim. Tá. Boa tarde, pessoal. Vamos começar aqui a nossa formação. Queria agradecer a toda a equipe da formação, os coordenadores que organizou muito bem esse trabalho. A gente está desde ontem à noite com essa formação, que tem sido muito produtiva. A gente tem conseguido avançar em muitos pontos, inclusive sanando dúvidas e questões que às vezes são de cunho geral, até nosso mesmo aqui da CEMED, a gente vai construindo um pensamento, um raciocínio em cima dessas orientações que a gente já tem disponíveis, para que os registros que são feitos no diário, eles sejam cada vez mais próximos, né, da realidade, e eles possam, ao final do ano letivo, permitir que a gente produza o resultado final dos estudantes da rede da melhor forma possível num cenário de pandemia, né, uma coisa inesperada, mas que a gente está tentando contornar da melhor forma possível. A gente vai pautar essa formação em dois documentos que foram publicados, um pelo Núcleo de Avaliação, que é o documento de orientações para avaliação da aprendizagem no período remoto. Vocês devem ter recebido esse documento, ele foi apresentado para vocês em um momento, e depois, a partir das contribuições que vocês repassaram à equipe do NAI, ele foi revisto, né? A gente vai tratar sobre isso hoje. Vamos também tratar sobre o memorando número 16, que foi expedido pela SAI, que trata sobre o registro específico da frequência dos estudantes no diário online. E aproveitando também a oportunidade, a gente vai tratar aqui hoje sobre a busca ativa, né, que é uma ferramenta fundamental para que a gente consiga resgatar os estudantes que ainda não retomaram o vínculo com a escola. Então, essa apresentação ela vai ser feita não só em cima dos documentos, mas principalmente no compartilhamento das telas do Cislame. Né? A gente vai ver na prática como que essas orientações vão ser registradas dentro do sistema. Aí, para começar, eu estava até aqui, eu me distraí um pouco, eu estava no celular, uma professora me mandou uma mensagem que ela não estava conseguindo acessar o sistema. E quando ela me mandou a tela do Cislame, eu percebi que ela estava no Cislame de Minas Gerais. Né? Vocês sabem que o sistema ele não foi desenvolvido para a CEMED, ele é um sistema que ele já existia e era utilizado a princípio em Minas Gerais e depois foi utilizado também no Espírito Santo, Pernambuco, Alagoas, então é um sistema que já está em outras redes também. Inclusive, por isso ele não é tão personalizado quanto a gente gostaria, né? Tem muitas nomenclaturas, tem muitos campos lá, muitas opções que a gente também não utiliza, mas que fazem parte do sistema como um todo. Para começar essa parte do link, né, eu queria que Kátia mostrasse a tela de pesquisa do Google, para a gente ver como é que a gente identifica o link correto do Cislame.
Não estou conseguindo ver aqui a tela de Kátia. Só um momento, ainda não estou compartilhando, tá bom. Só um momento. Tá bom. Porque essa é acreditem, metade dos casos que a gente recebe de quem não está conseguindo acessar é simplesmente porque estão buscando o link errado, né, acessando na página errada. Inclusive, eu até compartilho com vocês uma inquietação nossa, que era que esse link deveria estar disponível no portal da prefeitura, né? E aí qualquer professor acessaria o portal e ia direto. Mas isso é uma burocracia que a gente não entende muito, porque que acontece na comunicação da prefeitura, mas a gente não conseguiu essa ferramenta. Certo, então, Kátia está apresentando agora aí a tela do Google, né? Geralmente, quando a gente vai buscar um site, a gente procura no Google. Então, vejam que ela botou na busca Cislame MA. E aí apareceu a primeira opção do link, essa primeira que aparece é justamente o link do Cislame daqui que a gente utiliza. Vejam que a segunda opção aparece Minas Gerais. Então, a professora que eu atendi agora no WhatsApp, ela estava entrando nesse link do Minas Gerais. Então, uma vez que a gente entra no link correto, a tela de login ela vai pedir o login e a senha. Esse login é sempre o CPF do professor, né, que deve ser digitado sem ponto, sem traço. E a senha, a princípio, ela é o próprio CPF, né? O professor vai digitar o CPF no login, o CPF na senha, ele vai acessar. Caso essa senha, quando ele tentar entrar, dê uma mensagem de que o login ou senha é inválido, significa que ele já tem uma senha, né, cadastrada. O áudio está baixo? Vou tentar aumentar aqui. Certo. Ficou melhor agora? Certo. Então vamos lá. Uma vez que o professor não consegue esse acesso pelo CPF, ele vai ter que clicar naquela opção do esqueci minha senha para poder solicitar uma senha nova. E aí o que vai acontecer? Vai chegar no e-mail do professor um link que ele vai clicar para poder reformular a senha dele. E nesse caso, o professor deve observar aqui na mensagem que aparece se o e-mail está correto, né? Ou então mesmo se dá uma mensagem de que o e-mail não foi cadastrado. Se isso acontecer, deve procurar a gestão da escola, ela vai fazer o ajuste no sistema necessário para que ele consiga acessar. Então, se esse gestor tiver alguma dificuldade, ele vai procurar nós da secretaria para tentar sanar. Então, a Kátia já acessou aí o Cislame, né, no perfil dela de secretaria. Quando vocês que são da escola acessam, vocês já entram diretamente no ambiente da própria escola, o professor também. Se ele tiver duas escolas, ele vai ter que escolher, nesse momento em que ele faz o login, ele vai escolher qual a escola que ele vai trabalhar. Então, eu vou pedir para a Kátia entrar agora em uma das escolas nossas do ensino fundamental, e a gente vai entrar diretamente no diário online e, ao mesmo tempo que a gente vai acessando, a gente vai comentando as orientações de preenchimento. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar ela diretamente no chat, sendo oportuna para o momento, a gente já vai respondendo e qualquer coisa a gente já percebe que vai ser respondido durante a apresentação. E aí vocês aguardam que a gente vai tentar resolver, sanar todas as dúvidas aqui. Então, Kátia, só tenta entrar em uma do fundamental, que essa aí é do infantil, Antônio Lopes. Procura alguma que tenha web, ensino fundamental. Boa tarde. Oi, Maria José, boa tarde, tudo bom? Tudo bem, Thiago? Prazer. Não, essa aí também é infantil. É que tem que ter, no início do nome da escola, tem que ter web e ensino fundamental, porque o Alberto Pinheiro realmente tem duas
Tem o infantil e tem o fundamental, né? Só tu arrastar um pouquinho mais para baixo que tu vai achar as escolas do fundamental. Pronto, Agostinho Vasconcelos. Ótimo, excelente. Certo, então, como já é de conhecimento de todos, né? Vocês já são bem letrados no Cislame, né? Então, para chegar no diário online, a gente vai entrar em avaliação, diário online. Selecionar o período letivo, 2020. Essa tela é a tela que aparece para o coordenador pedagógico, né? Quando ele acessa o Cislame, e sempre aparece todas as turmas da escola, né? Independente dele ser o coordenador dos anos iniciais, dos anos finais, sempre aparece todas as turmas. Esse módulo, ele para o coordenador, ele não é editável. Significa que ele não vai poder fazer nenhuma alteração no diário online. Só quem consegue fazer isso é o professor, para fazer os lançamentos. A gente vai entrar em uma turma de... A gente começa por anos finais, pode ser? Ou tem alguém aqui dos anos iniciais? Vamos começar pelos anos finais, aí qualquer coisa a gente mostra os iniciais depois. Vamos entrar numa turma de anos finais. Então, o professor vai ter acesso somente ao seu componente curricular. Lembra que eu falei que o Cislame tem algumas nomenclaturas que não são exatamente adequadas para a gente? Então, nessa tela aparece disciplina, o nome, a terminologia disciplina, mas na verdade a gente chama de componente curricular. Então, a gente vai escolher um dos componentes. E a gente chega na tela da seleção dos períodos. Nessa tela, a gente vai explicar duas coisas. A primeira delas é o momento em que a escola precisa fazer a readequação do seu cronograma de aulas, né, do seu calendário, com base na realidade de cada escola. A gente teve um momento em que as aulas iniciaram, que foi no dia 27 de fevereiro. Essas aulas foram paralisadas no dia 17, né? Elas foram até o dia 17 de março. E esse registro, ele entra... Oi, Kátia, tudo bom? Kátia, seleciona lá na tela onde aparecem as pessoas, seleciona a Kátia Silene e tenta desmarcar a opção lá de tela fixada, que vai aparecer para ti a tela compartilhada. Certo. Aqui nos períodos, a gente precisa reorganizar. Isso com certeza vocês já devem ter feito. Esse é o item 1 do memorando número 16, que fala que a equipe gestora da escola deverá reorganizar o cronograma de aulas a partir da divisão dos períodos em hora-atividade, fixando as datas para lançamento de cada período, conforme o exemplo. Então, essa divisão, ela passa a considerar a quantidade de horas, né, e não somente a quantidade de dias, e cada escola vai ter a sua realidade. A gente sabe que tem escolas que conseguiram, mesmo antes da portaria que normatiza o retorno no dia 24 de agosto, mas teve escola que conseguiu avançar antes, então ela vai ter essa divisão de cada período dentro do seu próprio cronograma. Vocês reparam que nessa tela o período ele não demonstra as datas, né? Independente da escola que entrar. Então, o professor, quando ele for fazer o registro, ele tem que ter em mente esse cronograma de aulas para ele saber em qual dos períodos ele vai fazer o lançamento. Outro ponto dessa tela é o item de recuperação paralela, né? E a gente sabe que, nesse momento, a gente não vai precisar preencher, porque não vão ter estudantes dos que estão frequentando, a gente não vai ter estudantes que vão precisar fazer uma recuperação paralela. Porque... Claro, só que a Cátia e a Gil estão sinalizando que os slides não estão passando. A Cátia não está vendo, não está aparecendo para ela. Eu estou conseguindo normal aqui, Tati. Tá tudo... Olha, agora, tá normal se tiver também muita aqui. gente...
Tá normal aqui, e eu pedi, vou novamente agora reiterar o pedido para quem chegou depois, para manter sua câmera desligada, por favor, porque facilita a transmissão de dados, e quem tiver com dificuldades aí em ver o material, vai lá no nome de Kátia Silene, e marque lá para fixar a tela de Kátia. Fica assegurado que vai ser transmitido a tela dela, tá bom? Tiago, rapidinho, o que está aparecendo na tela é só as divisões, é isso? O quadro do primeiro período, o quadro onde tem a recuperação paralela do primeiro período. Tu ainda não adentraste no primeiro período em si e nem dentro da aba recuperação paralela, é só aquele quadro geral onde que tem os quadradinhos coloridos, não é isso? É isso, Gil, é isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Beleza, então, eu achei que tu já estava dentro. Não, tá certinho, é aqui mesmo. Certo, então, Alba desligou a câmera, obrigado. Vamos continuar aqui. Então, só explicando que esse item da recuperação a gente não vai precisar usar esse ano, porque a gente não vai ter estudantes com média inferior a 7, né? Isso a gente vai explicar direitinho quando estiver na avaliação. Então, vamos entrar aqui no primeiro período, né? Aí a gente vai acessar agora sim o primeiro período, e a gente vai visualizar a tela com a relação dos estudantes matriculados, e nessa tela é o local onde a gente vai conseguir fazer o registro diário das aulas, né? Quando a gente trabalha com anos finais, a gente tem o cômputo de aulas para cada hora aula, né? Na verdade, a gente tem que fazer um lançamento, mesmo que ele seja feito no mesmo dia. A gente vai demonstrar isso agora. Esse botão de mais que tem aí no meio, uma bolinha verde com um botão de mais, ele significa adicionar um novo dia de aula. A aula pode ser lançada, inclusive, com data posterior, mas a gente, para efeito aqui do treinamento, da formação, a gente vai usar a data de hoje mesmo. Então, digamos que vamos registrar uma aula no dia de hoje. Claro que, em se tratando de primeiro período, provavelmente essa data foi anterior, mas vamos deixar só essa mesmo para a gente não precisar ficar mudando as datas. Mas aí, Kátia está mostrando aqui, é possível mudar as datas e colocar as datas anteriores. Inclusive a partir do dia 27 de fevereiro. Isso. Ok, aí a relação dos estudantes aparece todas com presença, né? Observem que tem 3 estudantes, 2, que não estão com a presença ativada. Significa que eles provavelmente já foram transferidos, né? Nesse momento aí da escola. Então, para que essa presença se converta em falta, é necessário que clique em cima do P para ele virar um F de falta. Como é que funciona esse registro? Como é que a gente está orientando para que o professor faça esse registro? Diariamente, né, no sentido de trabalho remoto, das aulas remotas, ele pode fazer esse registro diariamente das faltas dos estudantes. E também ele pode fazer dentro de uma periodicidade de entrega e devolução das atividades impressas. Então, por exemplo, o professor trabalhou remotamente durante a semana toda, essa semana. Começou lá no dia 7, né? Aí teve feriado, trabalhou 9, 10, preencheu tudo isso. E aí ele entregou um bloco de atividades e ele vai receber esse bloco na segunda-feira. Então, ele pode, a partir dessa devolutiva, fazer o registro das faltas dentro do sistema a partir desse material. Então, é importante aqui, gente, que a gente busque sempre trabalhar o real, né? Então, se o estudante não está participando, ele deve ser computada a falta. A gente não recomenda que o professor, mesmo sabendo da situação em que a gente está enfrentando, que ele coloque presença para todos os estudantes se eles não estão frequentando. Claro que toda essa informação que é gerada no sistema, ela vai motivar uma ação da própria escola, né, da gestão, para que esse estudante que está faltoso, ele retorne para as atividades. Então, a Kátia vai salvar esse dia, né, a gente registrou uma falta, vamos salvar, e a gente vai agora para o registro de outra aula. Então, nessa disciplina, naquele mesmo dia, o professor conseguiu dar 2 horários.
Então, ele, no mesmo dia, ele vai fazer o lançamento de outra aula. Certo, então aconteceu. A câmera não está dando para ouvir direito? Tiago, meu querido. Oi, Margarida. Tiago, Oi, Alba. é a Alba que está falando. Então, nesse caso, só para eu entender melhor, Sim. para cada aula que o professor der naquele dia, ele tem que registrar todas as aulas, é isso? Anos finais, Alba. Mesmo? Isso é anos finais, viu? Tá bom? Tá. Se ele for Porque, trabalhar com os perdão, então. iniciais, viu? Aí na tua é só É porque iniciais, de né? manhã eu não sei o que foi que aconteceu, eu não consegui entrar de jeito nenhum Tudo bem, na tranquilo. reunião. Tá. Agora à tarde é só anos finais? Não, mas a gente faz a formação geral. É só para ter o entendimento de que nesse momento que a Tá. gente lança as duas, é porque a gente está trabalhando com anos finais. Nos iniciais, Tá. sempre vai ser uma aula, né, lançada por dia. Certo. E essa aula vai corresponder a 4 horas de trabalho. Eu vou dar uma lida aqui no que a Gisele postou. Ela disse que a maior preocupação dos professores está relacionada a presenças e notas de alunos que apareceram no último período. Para atribuir a presença e nota do aluno, precisaria abrir todos os dias do período para lançar a frequência. Ou existe uma tela que o professor pode alterar somente a frequência e nota específica. Outra questão importante seria o aluno que não retornar ao vínculo com a escola mesmo, terá um campo para justificar a situação das faltas e campos de notas. Sobre esse estudante que ele retorna no final, a escola não precisa, o professor não vai precisar voltar nos períodos para botar a presença, né? Então, ele vai estar dizendo que, declarando uma informação errada no sistema. Se ele realmente estava ausente naquele período, essas faltas, elas vão ser computadas, só que, ao final, no encerramento do ano letivo, elas vão poder ser abonadas, entendeu? Então, não precisa, fica registrado lá mesmo que o aluno não frequentou. Agora, em relação ao retorno do vínculo e o aluno que não retornar, aí essa aí já é mais complexo, né? Vai ser uma discussão que a gente vai deixar um pouquinho para depois sobre como a escola pode lidar com a situação daquele que não retornou de jeito nenhum. E o que ela precisa fazer, o professor, no dia a dia, é lançar as faltas. Ele precisa lançar. Isso precisa estar registrado. A Laís está perguntando que tem alunos que ainda entregam as primeiras tarefas dos períodos posteriores, nos períodos posteriores. E se o professor colocar a falta para o aluno e depois de muito tempo o aluno aparecer postando a atividade atrasada, o professor vai ter que tirar a falta desse aluno e convertê-lo em presença. Se esse aluno está recebendo e devolvendo atividades, esse trabalho ele é dinâmico. Então, ele está conseguindo computar a frequência dentro daquela periodicidade esperada. Agora, um que está no online e ele só devolveu a atividade, depois ele vai ter essa atividade devolvida considerada para o efeito da avaliação, mas ele não vai ter considerada para o efeito da presença. E se essas faltas forem comprometer mesmo a aprovação desse aluno, elas também vão ter que ser abonadas. A Gil está reforçando que é o conselho, aí a gente vai falar daqui a pouco sobre o conselho. Então, mesmo a gente mostrando aqui na tela os anos finais, ficou claro para todo mundo que se forem anos iniciais, a gente só precisa fazer um registro dessa aula? Acredito que sim, né? Porque aí, qualquer coisa, a gente volta lá do iniciais e mostra o lançamento, que a tela vai ser a mesma, né? Não vai ter diferença, não. É só a questão do cômputo mesmo das aulas. Então, sobre frequência, eu acredito que a gente tem as considerações, né? A gente vai, ao final, explicar como funciona o abono das faltas, mas eu acredito que seria essa orientação que a gente tem. Os conteúdos, eu até não mostrei os conteúdos na outra formação, mas o conteúdo a gente registra clicando na data que foi lançada.
Então, a Kátia vai clicar no dia 27/2. Primeiro, precisa salvar, né? Salva primeiro, aí depois clica na data. Ela vai Tiago, clicar. Oi, Ronald. só para lembrar o pessoal que a formação, assim, a gente vai trabalhar com o Cislame do primeiro ao nono ano. Então, a gente está trabalhando inicialmente com os anos finais, mas também a gente vai fazer uma explanação sobre os anos iniciais. Tem uma perguntinha aqui da Laís Elaine sobre a reposição de faltas, né? Que vai ser visto mais tarde, não é isso, Tiago? Sim, isso mesmo. A gente vai tratar sobre abono de faltas depois. Mas, dentro dessa pergunta, eu deixo aqui a consideração de que a gente precisa sempre fazer o registro real daquele momento que está acontecendo. Então, vamos lá. Sobre o diário de conteúdos, a Kátia clicou na data que ela lançou, né, do dia 27, e aí o sistema retorna 3 opções. Uma delas é o diário de conteúdo. Essa opção de ativar a aula seria para refazer a frequência, né? Se eu precisasse fazer alguma alteração. Eu posso remover a aula também, mas a gente vai mostrar aqui o diário de conteúdos. Então, clicou nessa tela, essa barrinha cinza que aparece bem no canto, ela tem que ser arrastada até o topo, que é lá no início que a gente vai ter a opção de digitar os conteúdos ou matérias lecionadas. E aí fica a critério do professor fazer o registro do que ele considerar necessário, né? Acompanhando alguns registros, a gente viu registro por exemplo, de competências, né? Tem até um código que foi lançado. Tem também a possibilidade de colocar se essa aula foi feita via WhatsApp, se foi pelo Meet, qual foi a estratégia que o professor utilizou, e também os conteúdos que foram necessariamente trabalhados. Bom, a gente não vai precisar lançar, então a gente pode voltar. Então eu vou preferir mesmo fazer como o Ronald falou, a gente volta agora na tela e vamos mostrar uma tela dos anos iniciais, né, para contemplar todas as etapas. Então, a gente vai voltar lá no item 1, que é o de turma, para selecionar, não, é lá no início aqui, é onde tem turma, disciplina e divisão. Não, Kátia, não precisa não. Já foi. Vamos entrar novamente lá, Cislame. Então, Kátia vai escolher agora uma turma de anos iniciais. Então, o que vai diferenciar os iniciais do finais é essa tela em que aparece, além dos componentes curriculares, aparece a opção todas as disciplinas do grupo. É nesse item que o professor dos anos iniciais vai acessar para que ele faça o registro da frequência. Quando ele estiver trabalhando com a avaliação, ele vai entrar em cada componente igual à tela dos anos finais. Então, clica aí novamente, Kátia, em todas do grupo. Selecionar o período. Então, observem que já foi feito os lançamentos da frequência. E ali embaixo do cabeçalho tem os termos frequência e avaliações. Aí observe que o frequência está ativado e o avaliações ele não está ativado, porque a avaliação dos iniciais não é feita por todos os componentes do grupo, e sim para cada componente curricular. Então vamos voltar e vamos trabalhar um pouco agora com a avaliação. Mais alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Eu voltar lá de baixo, Kátia, é melhor. Certo, então vamos entrar em outra, novamente, dos anos finais. Dos anos finais, Kátia. Certo. Silvana, vai ficar gravado sim, a gente está gravando, e depois o Ronald vai explicar como é que vai ser disponibilizado. Aí seleciona agora o componente curricular, o período,
Então, observem, ó, que embaixo do cabeçalho, naquele campo em que eu expliquei sobre frequência e avaliação, ó, o campo de avaliação ele já vai estar disponível, porque a gente está acessando uma turma de anos finais. Então, é só selecionar agora esse campo de avaliação, e a gente vai se deparar com uma tela novamente com o nome dos estudantes, e apenas um campo para registro de notas, né? E aí a gente vai recorrer agora ao documento de orientações para avaliação da aprendizagem, em que ele inicialmente prevê, eu vou tentar fazer a leitura aqui do documento. Só um minutinho. Ó, o documento, no item 4.1, ele faz referência ao seguinte: deverá ser atribuída nota mínima 7 aos estudantes matriculados da rede municipal e que estiverem participando das atividades não presenciais. Ou seja, só para aqueles que realmente estão, de alguma forma, participando, seja aula remota ou entrega de atividade. A nota mínima 7 deverá ser complementada com atividades que valerão de 0 a 3 pontos para aqueles estudantes que as realizarem adequadamente. O somatório da nota mínima com a complementação das atividades que valerão de 0 a 3 deverá ser inserido no SISLAME para cálculo da média do período para fins de registro. Então, lá na tela que a gente está acessando aqui, a gente percebe que, dessa forma que está, a gente não vai ter como extrair uma média, porque só tem um campo, né, como a Eliane está bem observando aqui, que só há um campo para registrar a avaliação. Então, é preciso que o professor adicione os demais campos, porque, dependendo da carga horária dele, ele deve trabalhar entre 2 e 4 instrumentos avaliativos, né? Então, a gente vai clicar no botão Gerenciar Avaliações para fazer esse lançamento. Gente, importante aqui lembrar que a sistemática, nesse ponto, ela não foi afetada pela orientação das aulas remotas. Ou seja, a composição da média de cada período, ela precisa seguir a orientação da sistemática que fala em instrumentos avaliativos. A Márcia pergunta: foi exibido que nos anos iniciais está sendo registrado somente um dia por aula. Isso quer dizer que será contabilizado dia letivo e não mais hora-aula? Não, Márcia. Nesse caso, quando a gente faz o registro de uma aula no sistema, essa uma aula, ela significa 4 horas aula, entendeu? Um dia equivale a 4 horas aula, conforme está lá no documento no memorando 16. Então, vamos aqui registrar agora os instrumentos avaliativos. Nessa tela que Kátia abriu, a gente tem a opção do tipo de avaliação, que, na verdade, quem vai dizer o tipo de avaliação é o próprio professor. Ele seleciona esse campo média, e logo abaixo, onde tem escrito avaliação, ele vai digitar qual é o instrumento avaliativo que foi utilizado. Seja uma atividade, um exercício, um seminário, alguma coisa que ele conseguiu desenvolver para promover essa avaliação. Então, a gente está usando aqui a nomenclatura atividade 1 e atividade 2. Ela vai digitar atividade 1, vai clicar no botão salvar, depois ela vai clicar em novo, e vai digitar qual é o outro instrumento avaliativo, que é a atividade 2. Nesse campo aqui, gente, nem tem que salvar o do meio primeiro, Kátia. Ali no meio, isso, aí depois salvar embaixo. Essa tela aqui, ela é a mesma, tanto para anos iniciais quanto para finais, então a gente não precisa voltar lá para fazer novamente nos iniciais. Então ela vai salvar, e aí a tela que exibia apenas um campo, né, Eliane, ele vai agora mostrar 2 campos, que é o da atividade 1 e da atividade 2. Agora vem a parte mais complexa
dessa formação, que é esse registro a partir das rubricas. Pelo documento de orientação, a gente sabe que entre os estudantes que estão participando efetivamente, eles vão ter pelo menos a nota 7 para cada um desses instrumentos. A Hortência pergunta se o professor tiver pendência de 2019, não poderá ser aluno de 2020 para registro. Olha, Hortência, eu não sei se há pendências de 2019 ainda. Eu acredito que não, porque quando a gente disponibiliza 2020 para o professor, a gente já fez o encerramento das aulas no ano anterior e já fez o remanejamento dos alunos para a etapa seguinte. Então, eu acredito que já está tudo sanado. Mas não deve ter nenhuma pendência, não, de 2019. Vamos lá registrar aqui essa nota agora, né? Então, Ana Clara, por exemplo, pelo documento de orientação, ela já tem, de entrada aqui, ela já teria 7 na atividade 1 e teria 7 na atividade 2. Então, a média dela seria essa soma, né, 7 com 7, dividido por 2, que daria 14. Né? Tu pode até colocar, Kátia, para a gente ver como é que funciona. 7 e 7 na seguinte. Pronto, então 7 com 7 é 14, o sistema já extraiu a média, que é 7, né? Só que, na verdade, a Ana Clara, ela teve essa... Sione, é o seguinte, o sistema, ele permite que a gente já faça, quer dizer, ele já disponibiliza esse cálculo. Então, é melhor para o professor que ele abra os campos e registre do que ele fazer extrair essa média de outra forma, né? Se ele utiliza um Excel, ele pode criar uma fórmula lá e calcular. Mas, geralmente, ele vai ter que fazer isso mesmo de cabeça ou calculadora. Então, eu recomendo que o professor faça o lançamento, até porque ele precisa ter utilizado os instrumentos, e a melhor forma dele deixar isso registrado é no diário online, né, para saber qual foi o instrumento que ele utilizou naquela avaliação, tá bom? A nota 7 vai constar para aqueles alunos que aparecem com várias faltas seguidas no SISLAM, mesmo que não entreguem as atividades. Olha só, Laís, é esse ponto que a gente ia falar agora. Por exemplo, o exemplo da Ana Clara aqui seria o seguinte: ela é uma aluna que está inscrita lá nas aulas remotas, ela não tem uma participação muito efetiva, né? Então ela não conseguiu ter a nota da rubrica. Ela teve participação, mas não a ponto de ter a média dela acrescida da rubrica, que é o 0 mais 3. Então, por exemplo, a Anne, aqui a segunda aluna, ela já teve essa efetividade na participação. Então, o que vai acontecer com ela? A nota da atividade 1 da Anne não vai ser só 7, ela vai ter, por exemplo, 2 pontos a mais da rubrica. Então, o professor vai ter que colocar, nesse atividade 1 da Anne, ele vai colocar o 9. Então, a Kátia vai colocar agora nota 9. Na atividade 2, ela obteve só 1 ponto da rubrica. Então, ela teve nota 8. Percebam que, nesse momento, o professor ele vai ter que colocar dentro do sistema já a nota composta, né? Porque a nota é composta pelo 7 mais a nota da rubrica. Então, o professor já precisa colocar dentro desse campo a nota com a rubrica. Então, o 9 que ela obteve é o 7 mais o 2. O 8 que ela obteve na atividade 2 é o 7 mais 1. Média, 8,5. Agora, a gente vai ver o caso da Carliane. A Carliane já é aquela situação daquele aluno que não participou de jeito nenhum. Ele não entrou nas atividades, nos grupos, o responsável não foi buscar a atividade impressa. Então, esse estudante, pela orientação, né, que foi revista, ele não pode ter essa nota atribuída. Então, lá no registro de frequência, o que aconteceu? Carliane levou falta em todas as aulas. E aqui, para efeito de não deixar o sistema em aberto, é preciso que o professor registre a nota 0. Ele vai ter que colocar o 0 para a Carliane nos 2 campos. Certo?
Então, a pergunta de Daniele já foi respondida. Deixa eu ver quem mais aqui. A outra também. Quem não participa não se lança nota, somente a gente só fala, assim, coloca esse zero. Esse zero, gente, ele é necessário, assim, o professor até consegue fechar o diário dele, ele consegue salvar as notas se ele não botar nada. Só que isso cria um problema no encerramento do ano letivo, porque vai ficar um campo em aberto e o cálculo do resultado dessa aluna não vai ser gerado. Então, é preciso que o professor coloque a nota zero, para que no final do ano, ao calcular o resultado da Carliane, ela vai ter um resultado, o resultado que se espera dela, que ela tenha uma reprovação, né? Porque ela não participou e o documento prevê isso. E aí, mais tarde, a gente vai falar como a gente vai tentar trazer a Carliane de volta, né? Que até agora ela não apareceu, então a gente vai ter que tentar resgatar ela, que é quando eu for explicar sobre a busca ativa. Aí, ao final, Valéria, vai ficar o seguinte: resultado final de todos os estudantes que tiverem nota vai ser a aprovação. Ele não vai ter a recuperação paralela, porque ele vai ter média sempre maior do que 7. Então, todos os estudantes que aparecerem que tiverem alguma participação vão ser aprovados, e aí a nota vai variar de acordo com o desempenho dele lá nas rubricas. E os estudantes que não participaram de forma alguma, o resultado no sistema, ele vai ser zerado, né? Ele vai ser a reprovação. Só que aí a gente volta lá para o documento de orientação. Vou tentar entrar aqui, meu computador travou. Que fala sobre eu vou continuar tentando. Mas ele fala sobre o conselho de classe, né? Fala que, esgotada todas as possibilidades, inclusive com a busca ativa, o conselho de classe ele pode deliberar sobre o resultado desse estudante. E aí vai de a escola conseguir ter esse acesso, né? Conseguir ter alguma informação a respeito dos estudantes que não participaram de jeito nenhum, e se essa informação, a justificativa dada pelos pais ou alguma situação de força maior possa significar que mesmo ele não tendo participado, ele vai ter uma aprovação. Vocês estão me ouvindo? É porque aqui eu acho que travou. Eu não estou conseguindo. Tá ok, Thiago, tudo ok. Tá tudo ok? Beleza. Ótimo. Alguma dúvida, gente, até aqui? O pessoal está colocando aqui que tem muita dúvida, mas não está, assim, dizendo que se vai chegar até a escola, essa gravação, ela vai estar disponível lá no YouTube para a escola, para quem quiser reassistir a formação. Mas é importante, gente, que aproveitemos o espaço aqui com o Thiago, né, para tentar elucidar as dúvidas que porventura apareceram e que persistirem. Porque vai ver que, de repente, uma dúvida pessoal minha não seja por ninguém aqui colocada e vai levar para casa. Não. Vamos aproveitar, o Thiago está aqui, o Thiago vai ficar à nossa disposição para justamente fazer com que essas dúvidas sejam dissipadas, sejam dirimidas, e a gente possa ter realmente mais segurança para chegar na escola com o professor e dar o auxílio que ele precisa. De qualquer forma, também ficará disponível o vídeo dessa formação lá no YouTube. Obrigado, Ronald. Eu consegui abrir aqui o texto do documento de orientação sobre essa parte do conselho de classe. Ele fala assim: após esgotadas todas as estratégias adotadas pela escola através do busca ativa, ressalta-se a importância de considerar as motivações para a não entrega e ou não participação nas atividades remotas dos estudantes com baixa frequência, nas deliberações realizadas pelo conselho de classe. Então, essa é a orientação para quando a gente se deparar com aqueles estudantes que, ao final, não tiveram nenhuma participação. Mas, no sistema, se a gente registrar as faltas e registrar dessa forma aqui, ele vai gerar reprovação. E aí, existe a possibilidade, lá no encerramento da turma, esse é um procedimento que é feito pela secretaria da escola. Uma vez que é deliberado no conselho de classe a aprovação, mesmo tendo sido lançado todos
as notas como 0, mesmo tendo sido lançado todas as faltas, é possível fazer o abono das faltas e essa nota ser substituída pela nota do conselho de classe, que é 7 também. Ah, então, não... Isso é uma dúvida da manhã, que a professora disse que no ano passado precisou voltar no sistema antes de fazer o encerramento, para corrigir nota, no caso da aprovação no conselho. Na verdade, existe essa opção lá no encerramento. Os professores... Sim. Tiago, só um instantinho. Oi, Tiago. Só um instantinho. É que eu estou recebendo, gente, já são 3 horas praticamente, recebendo muitos convites para participar, claramente de professores. Então, a formação a gente não vai de forma alguma passar para o professor, para que ele assista, já que essa formação é nossa, tá? Sobre CPs. E aí eu peço que quem estiver, de alguma forma, indicando para o seu professor assistir aqui, que aguarde a postagem desse vídeo lá na íntegra no YouTube, para que possa ser assistido, tá bom? A gente não vai permitir, porque nós temos um limite aqui de participação, e aí a prioridade é para que os CPs participem. E aproveitando, Tiago, só para trazer uma dúvida aqui da Janilma, que eu achei interessante. Ela fala assim, os estudantes em que a escola não conseguiu mais contato com como fica sendo? A reprovação, evasão ou abandono? No caso, ele vai aparecer como evadido mesmo. Ele não vai ter o resultado como reprovado, não. Vai ser evadido mesmo. Bem colocado, Janilma. Realmente, se ele não participou de forma alguma, ele vai ficar evadido. Vamos aqui, mais questões aqui no chat. A da Janilma, o Ronald já falou. Gisele pondera aqui a questão dos prazos, né, para fazer o registro, com dificuldade de acesso. Realmente é uma questão que sempre perpassa pelo registro no diário. A Laís fala que a reprovação só é possível no momento em que se esgotarem todas as estratégias de trazer o aluno de volta. Exatamente, é isso mesmo. Os professores que já fizeram o registro do primeiro período sem o uso da rubrica, poderá manter o registro? Eu acredito que não, mas eu prefiro que alguém da formação responda, mas eu acredito que não, porque deve ser seguido o que está previsto no documento, né? Carlos pede para explicar de novo. Carlos, seria o quê? A parte do lançamento das notas? Eu posso fazer isso agora sim. Se o aluno não participou durante os 4 períodos e no final do ano letivo, podemos fazer uma avaliação final com esse aluno, caso ele apareça, colocando seus motivos. Isso eu não sei se é uma solução pedagógica que eu acredito que seja viável, tá? Mas é bom consultar a superintendência, né, para saber se é possível. Mas a gente está tratando sobre busca ativa, né, então a gente espera que consiga trazer os estudantes de volta. Então, realmente, se isso acontecer lá no encerramento, né, faltando pouco tempo para encerrar o ano letivo, eu acredito que essa solução seria, pedagogicamente falando, ela seria viável, sim. Em que casos, a Gil pergunta, em que casos o aluno que não está participando em nada pode haver o resgate dos alunos? Ele retornar, né? Então, se ele retornar de alguma forma, seja pela busca ativa da própria escola, seja pela da plataforma que a gente vai mostrar daqui a pouco, então ele vai ter que ser resgatado de alguma forma. A rubrica chegou tarde, já quase, sim, concordo, Eliane. Carlos quer ver o encerramento da turma. Na verdade, esse item ele não entra na nossa formação, porque ele é próprio para a secretaria da escola. Mas eu vou explicar novamente como é que funciona. Uma vez que é feito o lançamento, todos os lançamentos da turma de frequência e de avaliação, a escola vai rodar o encerramento do ano letivo. O sistema ele vai calcular tudo que foi lançado dentro daquele período e ele vai gerar um resultado no final. Esse resultado vai ser a aprovação, a reprovação, né? A evasão, quando justamente que Janilma coloca, esse aluno deixou de frequentar mesmo, a escola vai fazer o encerramento. E, no caso de reprovação, ele pode ser aprovado pelo conselho de classe através de um comando que é dado dentro do sistema.
Mas é claro que esse comando só vai poder ser dado se existir realmente o conselho registrado em ata, né, e entregue na secretaria deliberando a não reprovação daqueles estudantes. Bom, a gente mostrou como funciona essas orientações que foram dadas. A gente demonstrou aqui no próprio Diário Online, né, de que forma que a gente está conseguindo fazer esse registro dentro do sistema. Então, a gente pode avançar, né, caso alguém não tenha mais nenhuma dúvida, a gente pode avançar agora para mostrar como é que funciona no sistema o abono de faltas. Carlos, e na verdade ele vai substituir a média do ano mesmo do aluno. Então, a média naquela disciplina foi 0, no caso, né, porque a gente não vai ter, ou vai ser 0 ou vai ser 7 para cima. Então, ele pode ser substituída pelo 7 lá dentro do sistema. Vamos avançar, Laís autorizou. Vamos lá. Então, a gente vai voltar lá para o Diário Online, para o Cislame, que eu vou mostrar agora a situação do abono de faltas. Agora é lá no de cima, Kátia, naquela barrinha cinza. Certo. A gente já está aqui no menu avaliação. A gente entrou antes no Diário Online, né? Então agora a gente vai entrar nessa primeira opção aí que aparece, que é a avaliação frequência. Então, a gente vai colocar aí para pesquisar a turma. Essa é uma tela de pesquisa de turma em que a gente pode aplicar um filtro. Então, o primeiro filtro que a gente vai poder utilizar seria esse do período letivo. Eu posso colocar aí o período letivo 2020 e pesquisar. Eu posso refinar o filtro, eu posso dizer que eu quero só a turma do 5º ano, só a do 6º. Mas a gente está aqui no Agostinho, tem poucas turmas. A Kátia já vai pesquisar, só colocou o período letivo 2020 e a gente vai conseguir achar todas as turmas. Pode pesquisar, Kátia, assim mesmo, com Fundamental de 9. Pode sim. Isso. Pode pesquisar agora. Isso. Certo. Então, ela escolheu a turma do 3º ano. Vai acessar essa turma, é só clicar aí do lado, no quadradinho do lado, e mais embaixo, no botão selecionar. Essa tela, gente, ela é um espelho do Diário Online, né? Enquanto lá no Diário Online a gente consegue visualizar todas as aulas ministradas e todos os conteúdos, essa tela demonstra aqui qual a quantidade de aulas ministradas e qual a quantidade de faltas que cada estudante tem. Então, a gente olha aqui para a lateral esquerda da tela, já está preenchido lá que essa turma é de 3º ano, funciona pela manhã, e aí o próximo item que deve ser preenchido é esse campo aí da disciplina. E no caso, a gente vai selecionar todas as disciplinas do grupo, que a gente vai dar uma olhada na frequência. Certo. A divisão do período letivo vai ser o primeiro período. E aí observem, ó, que aqui do lado apareceu, ó, a Patrícia já fez o lançamento lá. A turma teve 50 aulas ministradas no primeiro período, que isso equivale às 200 horas, né? Porque cada aula dessa equivale a 4 horas. Então, a Gil fala aqui, é bom saber em que situações o aluno pode ser reprovado, caso se esgote a busca e todas as estratégias para o retorno do aluno para uma participação mais constante. Se puderes comentar. A reprovação, ela vai acontecer exatamente quando não tiver mais nenhuma forma de recuperar esse aluno, dele voltar, né, dele retomar o vínculo. Esse vínculo, ele pode ser retomado, né, a gente está na buscativa justamente para que
esse vínculo seja retomado, e o desafio maior vai ser, ao retomar, né, fazer esse aluno acompanhar, né? Uma coisa aí que vai ser mais difícil. Agora, esse que não retornou, o próprio sistema já vai gerar a reprovação dele automática, e para ele não ser reprovado, teria que ser mesmo o conselho de classe. Vamos lá aqui, ó. A gente está vendo aqui que os estudantes que foram registrados as faltas, a gente tem até um número baixo de faltas, né? Tá uma participação bem boa lá na escola. Então, como é que eu faço, por exemplo, se, digamos que essa primeira aluna... Silvana, realmente, a gente está usando duas nomenclaturas diferentes para a mesma colocação. Realmente, não é reprovado, é evadido, tá? Bem colocado. Vamos lá. Reprovado. O estudante que não vai ter, né? Janilma, pensando por esse lado, não vai ter o reprovado, né? Porque ou ele vai ter alguma participação e essa participação vai ser considerada para aprovação, ou ele não vai ter não vai retornar ao convívio de jeito nenhum, e ele vai ser considerado evadido. É isso, gente? Pronto, obrigado, Genilma. É isso mesmo. O raciocínio de Genilma está corretíssimo. Se a gente não está gerando uma avaliação que provoque reprovação, já que o mínimo é 7, só não vai ser aprovado quem não for avaliado. Só não vai ser avaliado quem não participou, e se não participou, é evadido. Pronto. Obrigado, gente. Se essa participação mínima esporádica não conseguiu produzir nenhuma forma de avaliação, se ela conseguiu produzir avaliação, a orientação de avaliação diz que ela deve ser considerada, no mínimo, como 7. Isso, evadido, depois ele desistiu e nunca frequentou. Ótimo. Vamos lá, então, mostrar o atestado, né, o abono de faltas. Então, digamos aqui que a Amanda, ela teve mais faltas do que estava mostrando aí. Das 50, teve 45, e isso vai provocar um resultado de reprovação para ela, e a gente não vai deixar que isso aconteça pelo contexto. Então, Janilma, o registro do 0 é só para que a turma não fique com pendência, tá? Porque se ela fica com pendência, a gente não consegue fazer o encerramento da turma como um todo. Entendeu? Então, nesse caso, quando a gente fizer o encerramento dele para ele ficar evadido, esses lançamentos que foram feitos para ele no sistema, eles não vão permanecer. O que vai ficar de informação para o sistema é somente a evasão. Que seria o quê? Ele só se matriculou, mas não frequentou. Então, o resultado final é evadido. Mas o 0 é só para efeito de permitir que o sistema feche. Sim, Silvana, caracteriza. Acontece que aí a gente não vai conseguir fazer o fechamento da turma, mas realmente se deixasse em branco a gente teria uma melhor caracterização. Só que, como eu disse, nesse resultado desse estudante, no que fica registrado dele no sistema, só vai aparecer a evasão, não vai aparecer nem o registro de nota nem de frequência. E se houver justificativa no final do ano, embora o aluno não tivesse frequentado? Justamente, Herta, é isso que vai acontecer no conselho de classe. Ele vai deliberar a partir do que pode ser como uma justificativa, né, para que esse estudante, mesmo não tenha participado, não seja evadido, né? Não vou mais falar reprovado, evadido. Isso mesmo, Catarina. Vamos lá, agora a gente vai clicar aqui do lado do número de faltas de Amanda, nesse botãozinho chamado atestado, que é aí que é possível fazer o abono. Então, esse abono, ele precisa ter uma data inicial,
né? Então, digamos que foi lá no primeiro período, então a gente coloca a data do dia 27 de 2 de fevereiro, de 27 de 2 de 2020. Isso. Então, a quantidade de dias vai ser, a partir daquela data, quanto tempo que que a estudante ficou sem frequentar. Então, a gente pode botar 40, 25, depende do tempo, né? 15 dias. E a quantidade de faltas abonadas, que vai ser a mesma quantidade de dias. Eu vou abonar todas as faltas. E aí, dentro do motivo para esse abono, esse ano foi implantado um motivo a mais, que geralmente é atestado afastamento com atestado médico, afastamento sem atestado médico, falecimento de parente, viagem, alguma outra coisa. Então, esse ano a gente adicionou o motivo, que é o afastamento motivado pela pandemia de Covid. Muito bom, Margarete, boa pergunta. O abono de faltas, ele está liberado tanto para o professor quanto para a secretaria da escola. Ambos podem fazer o abono de faltas. É interessante que isso seja feito, se possível, durante, né, o processo, no caso daquele estudante que, por exemplo, que levou muita falta, mas que agora retornou. É bom que esse abono já seja realizado, né, ou pelo professor ou pela secretaria da escola, para que quando a gente for fazer o encerramento, esse resultado do aluno não tenha uma reprovação por falta. Então é só salvar esse abono, não precisa salvar não, Kátia, porque senão vai ficar salvo. Todo abono precisa de uma justificativa, assim. Aí tem um dos motivos lá, Silvana, que é o outros, que é um que não aparece em nenhuma das opções. Então, nenhum desses que eu mencionei é o motivo do abono. Eu vou colocar outros e lá embaixo onde tem a descrição eu vou explicar por que eu estou abandonando aquelas faltas. Aí eu preciso fazer a descrição. Existe estudante que está presente no grupo de WhatsApp, mas não responde nenhuma atividade. Como deve ser esse registro? Josenir, esse estudante precisa ser estimulado a participar, né? Porque aí a gente não vai poder, ele estando, né, participando, presente, ele vai ter a média 7 garantida. E para ele não reprovar, a gente vai ter que abonar as faltas, né? Mas é preciso manter o contato com ele, né, para que participe, né? Porque senão, às vezes, ele está lá só o número do WhatsApp, mas a pessoa nem está mais lá, entendeu? Então, é importante resgatar. Esse está mais fácil, porque já tem o número dele lá. Agora, se o estudante, Daniel pergunta, não frequentou aquele período de atividades impressas, depois o professor voltar no mesmo e acrescentar as frequências e as notas. A frequência é melhor não acrescentar. O ideal é deixar as faltas e abonar, utilizar essa tela aqui do abono. Agora, as notas é preciso sim registrar, porque senão ele vai ficar sem resultado final. Abonos de faltas podem ser em períodos diferentes. Exemplo, ele inicia e some 2 meses, depois some de novo e aparece novamente. Posso, após 3 períodos, retornar e abonar em períodos diferentes? Pode. Quando a gente selecionou bem aqui na tela anterior a essa, que Kátia está mostrando, a gente selecionou abonar as faltas que eram do primeiro período. Então, eu posso, a qualquer tempo, retornar nos períodos anteriores e fazer esse abono. Mas é importante fazer o registro, né? Sempre fazer o registro das faltas, se ele estiver faltando. Porque eu tenho essa opção de abonar depois. Alguma dúvida, pessoal, sobre o abono de faltas? Gostaria de ouvir alguém de vocês, porque... Pronto, então, vamos seguindo. Agora a gente vai mostrar a tela de relatórios. Aí pode fechar esse botão fechar bem embaixo, Cátia. Essa opção fechar, isso.
Então, vamos dar uma olhada nos relatórios. Relatórios estão na aba Utilitários. Clica de novo em Avaliação para ele subir. Isso. Aí, Utilitários. Relatórios. Essa tela dos relatórios ela é acessada tanto pelo professor quanto pelo coordenador, tanto pelo gestor da escola. Então, ela dá uma série de opções de dados, né, que a professora e o coordenador, o professor podem necessitar. Por exemplo, uma relação atualizada dos alunos por turma, uma ficha de matrícula, uma relação nominal que contenha os dados detalhados, né, data de nascimento, nome da mãe. Abono e evasão são a mesma coisa, se não for, explica a diferença. Abandono, perdão. Abandono e evasão, olha, eu até li sobre isso outro dia, mas calma aí, deixa eu ver se eu lembro. Um deles é o que não participou desde o início, é só a matrícula e não teve nenhuma participação. E o outro é que ele teve participação, acho que esse é o abandono, né? Ele teve alguma participação e depois disso ele deixou de frequentar. Isso. Um nunca frequentou, é a evasão. E o abandono é o que frequentou algum período e depois ele se evadiu. Agora, Alcilene, né, essa nomenclatura, pelo menos a nível de censo escolar, né? Você sabe que a gente lá na estatística cuida do censo também, ela é só mesmo abandono, mesmo que seja considerado evasão pela secretaria. Então, a gente sempre utiliza o termo abandono, inclusive deixou de frequentar, no censo a gente coloca como deixou de frequentar, e aí já era mais próximo mesmo do abandono do que da evasão. Eliane, obrigado, viu? Muito bem explicado, bem conciso. Obrigado mesmo. Vamos lá, aqui os relatórios. Então, os relatórios que o coordenador mais vai utilizar para fazer o acompanhamento são esses que aparecem na aba Diários. Né? Tem alunos matriculados, enturmados e tem diários. Então, em diários, eu tenho diário de frequência e nota para impressão, ele vai sair um relatório em branco, que o professor pode utilizar para fazer o lançamento da frequência. Ele não vai ser muito utilizado esse ano, porque geralmente era um professor que preferia, em sala de aula, preencher manualmente para depois colocar no sistema, né? Mas pode ser que ainda utilize mesmo em casa, né? Então, é um relatório que ajuda, antes de lançar no sistema, ele ter um monitoramento escrito. Esse diário escolar é um relatório bem bacana, porque ele demonstra tanto lançamento de frequência quanto de notas no mesmo relatório. O outro, esse plano de curso a gente não utiliza, e principalmente esses outros dois, frequência diária e diário de conteúdos, né? A frequência diária vai mostrar todas as aulas que foram lançadas e um total de faltas e de presenças de cada estudante. E o diário de conteúdos, ele vai demonstrar tudo que foi lançado na aba de conteúdos no diário online. A ficha de acompanhamento da aprendizagem substitui esse relatório. Qual deles, Eliane? Esse do diário escolar? Ah, tá, para o apontamento do professor. Esse relatório aqui, ele é utilizado por quem precisar, né? Então, ele tendo essa ficha de acompanhamento, ele pode preferir utilizar ela, né, para registrar e depois transferir para o diário online que ele precisar transferir. Mas essa do Cislam, ela não é uma ficha obrigatória, né? Mas esse instrumento do acompanhamento é bom, porque ele já serve para o professor fazer esse acompanhamento antes de colocar no diário. Seguimos? Então, acho que agora a gente vai falar um pouquinho sobre a busca ativa, tá? Eu vou pedir
Só vou pedir um minuto aqui, só um minuto. De manhã o cachorro estava latindo, agora ele queria fugir. Aí eu tive que fechar a porta. Gil, na verdade, a Edson gostaria de falar? Ela vai fazer unha? Não. Não, né? Certo, eu não gostaria. E, Gil, sobre essa diferença, na verdade, o sistema ele não precisou sofrer nenhuma modificação, né? Além da possibilidade do abono de faltas, ele não passou por nenhuma modificação. A modificação é no entendimento da forma de preenchimento, né? Aquele raciocínio das horas que tem que ser registrados e essa questão da rubrica, né, que precisa ser colocada lá no lançamento de notas. Mas não teve nenhuma alteração significativa, assim, não, na estrutura do diário. Então, a gente pode conversar um pouco sobre a busca ativa. Vou explicar para vocês como é que se desenvolveu esse trabalho. A busca ativa, na verdade, ela é realizada por todos vocês, né, coordenadores, gestores, já tem feito esse trabalho na escola, né, de resgatar os estudantes. Então, isso já, com certeza, já é um trabalho enorme, assim, muito grandioso mesmo de vocês. Essa busca ativa que a gente vai falar agora, enquanto uma ferramenta, ela foi disponibilizada pelo Unicef, ela já foi adotada pela rede municipal desde 2018, né? A gente está trabalhando com ela, especificamente no Núcleo Cidade Operária. Mas ela era voltada anteriormente para a gente identificar alunos que não foram matriculados. Ele estava em algum momento conosco na rede, depois no ano seguinte, ele não foi matriculado. E com isso, a gente ia atrás desses estudantes através de uma parceria, né, uma ação intersetorial que envolvia a saúde e a assistência social. Então, com a pandemia, a busca ativa ela evolui para um outro módulo, que é um de acompanhamento de frequência, que esse vai ser feito por uma pessoa responsável em cada escola, que já foi indicada pela gestão, já está fazendo esse trabalho, e também para a gente identificar estudantes que estavam matriculados, mas depois do retorno das aulas, eles não retomaram o vínculo com a escola. E aí isso é bacana porque, assim, desse trabalho que vocês já têm feito na escola, tem um reforço a mais com a plataforma, porque é uma ação intersetorial. Então, dela fazem parte, além da educação, a saúde, a assistência e também outros parceiros, né, que podem ser cooptados, como o Conselho Tutelar, como o próprio Ministério Público, né? Então, são órgãos que podem ser acionados dentro dessa plataforma para que a gente consiga resgatar esses estudantes que estão e a gente não conseguiu ainda. E como é que vocês podem ajudar? A escola, ela vai solicitar para vocês, na verdade, ela vai fazer um chamamento, né, uma pergunta para a escola sobre quem gostaria de ser um alertador dentro da plataforma. Como ela é um sisteminha também, então, a pessoa que topar ser um dos alertadores da escola, ela vai ter um acesso, que é um login e uma senha, e quando ela acessar o sistema, ela vai poder fazer especificamente alerta de criança que não retornou. Então, é preciso colocar o nome, a data de nascimento, o nome da mãe e o endereço, que aí, a partir desse alerta, vai ser disparado a busca para essa criança retornar à escola. E aí já
já passa a não ser só o trabalho de vocês, passa o trabalho tanto da CEMED quanto da assistência e da saúde que estão dentro dessa plataforma. Então, é bem bacana, é uma coisa que vem para somar, porque a gente sabe que também a escola tem até onde ela consegue, né? A gente sabe que a escola não tem alguns até fazem, mas não tem essa prerrogativa de ir numa residência, né? A gente não sabe, às vezes, o que esperar, mas tem alguns que já têm esse contato mais próximo e já fazem, mas é uma coisa que, se for preciso fazer um deslocamento presencial, então já é uma coisa que a assistência à saúde já tem no escopo de trabalho deles, essa possibilidade maior de conseguir. Então, sobre a buscativa era isso. Se alguém tiver alguma dúvida. A Laís me perguntou aqui se o coordenador apenas visualiza o sistema e não edita, escreve e lança dados. Na verdade, realmente é isso. Ele não consegue fazer a edição dessas informações que estão lá, porque são notas, conteúdos, e o professor é que deve fazer. Mesmo que o coordenador faça verifique alguma coisa que está inconsistente, ele precisa solicitar que o próprio professor refaça. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Obrigado também, Silvana. Queria também agradecer vocês, porque a gente está nessa implantação. A Lucia quer falar melhor do alertador. Tá, eu vou explicar um pouquinho melhor sim. Mas antes eu vou responder logo a Gil. O Diário Online fecha no final do ano letivo. Ele só vai ser fechado se o professor tiver feito os lançamentos. Então, é sempre assim, acompanhando o que foi lançado para poder a escola proceder com o encerramento. Sobre o alertador, vou explicar melhor, sim. Dentro da busca ativa existem os agentes, né, os atores responsáveis pelo processo. Tem o coordenador operacional da CEMED, tem os supervisores, que são os que acompanham tanto na CEMED, quanto na assistência, quanto na saúde. Sim, a gente está falando justamente dessa plataforma do Unicef, viu? A plataforma da busca ativa. E tem também o que é chamado de técnico verificador, que é justamente o papel da pessoa que vai nas residências. E, por fim, o alertador do sistema, ele é chamado de agente comunitário. Justamente porque na interface da busca ativa dentro da plataforma, essa pessoa que daria o alerta, inicialmente seria alguém da saúde, né? Então, essa pessoa da saúde é um agente comunitário que vai nas casas e ele identifica uma criança que não está matriculada. Então, quando a gente traz essa busca ativa, essa plataforma para a perspectiva do ensino remoto, da pandemia, o agente comunitário ele passa a ser alguém da escola também. Então, ao ser cadastrado no sistema como alertador, você vai ser considerado um agente comunitário. E esse agente comunitário, ele precisa saber basicamente informações da criança, do estudante, registrar isso na plataforma e aguardar o procedimento dentro da plataforma, ser enviado para um técnico verificador, para um supervisor institucional, que é a equipe que vai se debruçar sobre esse caso para que ele seja resolvido e o estudante retorne. Caso o professor não conclua seu diário online no final do ano letivo, ele fechará? Não. A escola não consegue fechar se ela tiver as pendências. É por isso que tem a questão lá do zero, né? E mesmo que a gente entenda que se ficar em branco configura melhor a evasão, mas se não tiver o zero, a gente não consegue fazer o fechamento. Fica com um monte de pendência no sistema.
Então, é importante isso, que o professor se atente aos prazos, né? No documento de orientação que saiu bem no início do Cislame, que foi, acho que em agosto de 2018, falava em um prazo de 15 dias após o encerramento de cada período para que o professor fizesse os lançamentos no diário online. Então, acho que não existe nenhuma outra disposição em contrário a isso, então fica valendo aquele documento de orientações. É uma recomendação que é feita às escolas. Como fica componente curricular que não tem professor? No caso do componente curricular dos anos finais, o sistema permite a gente colocar a opção que a disciplina não possui docente, né? Isso nos anos finais. Nos anos iniciais, geralmente não há essa carência de componente curricular, né? A carência maior é para professor, mas caso ela exista, vai ter que ser encerrado mesmo com o preenchimento da nota mínima. Catarina. Tiago, nesses casos, alunos em risco de evasão por não terem nenhuma atividade registrada já devem ter sido listados, informados ao Conselho Tutelar e seria importante serem informados também nessa plataforma? É isso, sim. Sim, é justamente para esses casos é que a plataforma precisa ser utilizada. Quando a escola realmente não conseguiu mais, de nenhuma forma, conseguiu fazer o contato com essa família e o retorno desse estudante. Kátia, eu acho que eu comentei sobre isso. Então tá, desculpa, porque eu estava compartilhando, eu estou lendo agora. Tá bom. Tá bom, não, tranquilo, mas já tinha explicado, sim, que o coordenador, ele não consegue editar, isso mesmo. Nem nos relatórios. Bom, a gente pode continuar respondendo pergunta. Queria logo aproveitar e agradecer também vocês, a participação não só nessa reunião de hoje, nessa formação, mas pela parceria de vocês nas escolas, né, que perceberam a necessidade de a gente ter um sistema. A gente hoje vê que o Estado ele tem uma evolução muito maior nesse sentido, mas nós no município tivemos, sim, muitos avanços. A gente, se for comparar com 2018, e foi um final de ano em que a gente precisou liberar lançamentos pela metade para que o professor fizesse o registro, a gente teve muito avanço ano passado, e esse ano, muito embora seja por uma situação de que nada podia mais ser desconectado, né, tudo passou a ser conectado, até as aulas. Então, a gente acabou percebendo mais ainda a importância da gente ter um sistema, né? Então, o Cislame, apesar de ele não ser feito, elaborado pela equipe da CEMED, isso é uma coisa até que a gente pode avançar, né, nos próximos anos, que é o ideal, né, que seja desenvolvido pela CEMED, assim como o CAEP foi para o Estado, mas ele é um sistema que ele atende às demandas da secretaria e ele trouxe uma cultura de sistema que precisa ser mantida, né? Independente de mudanças de gestão, a gente precisa encampar essa política, essa forma de trabalhar, porque ela vai a cada vez sendo mais obrigatória, né? Pela nossa dinâmica de trabalho. E eu tenho muito a agradecer tanto à equipe de formação da CEMED, que sempre apoiou essa proposta, e a vocês também das escolas que estão lá lidando diretamente com os professores, com as dúvidas, com as dificuldades e encarando isso, e a gente consegue hoje ter um sistema já próximo da excelência, né? Agradeço muito vocês. Vamos continuar as perguntas. Após as informações chegarem ao gestor, ele alimenta a plataforma da busca ativa. As informações serão repassadas pelos docentes através da ficha de acompanhamento da aprendizagem. Sim, é isso mesmo, Eliane. Na verdade, eu nem conheço muito bem quais são os instrumentos que o diretor tem acesso para fazer esse acompanhamento, mas ele faz, sim, o lançamento dentro da plataforma, ele faz o lançamento de quantos estudantes estão participando, para que isso gere informações dentro da plataforma e a gente possa acompanhar, vocês também possam acompanhar
como é que está evoluindo a participação dos estudantes nas aulas. Obrigado, Silvana, obrigado, Jamilma. Obrigado, Valéria e todo mundo. Mais alguma pergunta, pessoal? Oi, Kátia. Fique à vontade. Já que nós estamos com esse espaço, e um espaço esse bastante pedido por nós, primeiramente agradecer ao Tiago. O Tiago está muito sério, mas tudo bem. Tiago, obrigada pelos seus esclarecimentos. Agora, sendo bem sincera, eu concordo com os avanços nesse modelo de diário eletrônico, como você disse, que já foi conquistado. Mas eu vou ser contra no sentido de que, com a realidade hoje do acesso à internet e todas essas ferramentas digitais disponíveis, muitas delas gratuitas, acredito que a gente deveria ter um diário eletrônico mais completo. Eu sei que é um caminhar. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Nós tivemos no último encontro uma formação sobre a plataforma do CAED, certo? E, se não me engano, é a mesma equipe que foi desenvolvido o CISLAM lá em Minas, certo? Então, lá, é claro que lá também ainda poderia ficar melhor. Eu acredito sempre nisso. É do meu conhecimento que prefeituras menores já têm esse tipo de diário eletrônico. Em que sentido? Onde o professor, agora com a existência da BNCC, com a proposta curricular da rede, disponibilizar isso para o professor dentro do diário, para que ele faça a reflexão e a seleção desses objetivos de conhecimento, dessas ferramentas, de todos a nomenclatura lá no plano de ensino do professor, ele poderia fazer isso diretamente dentro do diário eletrônico. E dali, ele já encaminhar e emitir o seu plano de ensino. Da mesma forma como a da plataforma do CAED, muito interessante, voltada para a língua portuguesa e matemática, que é muito conhecido na Provinha Brasil, onde o professor, ele, após a aplicação do teste, ele consegue fazer o registro dos números de acertos dos seus alunos e lá, automaticamente, já gerar uma análise desses resultados, direcionando já uma intervenção onde o professor, a escola, possa estar fazendo junto a esses alunos. Você está me entendendo, Tiago? Não sei se você está conseguindo me entender, mas o diário eletrônico ele pode ser muito mais completo e atender cada vez mais essas necessidades reais do professor, porque o professor ele faz, mas ele faz como se fosse algo à parte, e que poderia ser tudo isso já gerido e garantido pelo próprio diário eletrônico, tanto na realização do seu plano de ensino, como nessa questão também de análise de resultados dos testes que são aplicados, como algo muito comum, os colegas aqui podem concordar, que são os simulados que nós elaboramos nas escolas, que são muitos. Então, essa era a minha fala, mas eu sei, e eu parabenizo todos os avanços, eu sei da luta do Tiago, eu conheço o trabalho de toda a equipe da formação, mas que nós temos no contexto atual, em relação ao uso da tecnologia, a gente tem sim condição de avançar nesse sentido, de tornar o CISLAM mais completo e mais próximo dessas necessidades do professor, viu? Era Fábio, isso. obrigado, viu, pela colaboração. Eu estou um pouco sério, porque eu acho que depois comecei a terceira, aí eu já desenvolvi mentalmente aqui uma forma de apresentar que fosse mais clara possível. Aí eu acabei indo no automático. Mas, assim, sobre os avanços, eu concordo muito contigo, eu acho que a gente precisa avançar bastante, não só em relação a diário mesmo, mas a todas as ferramentas que a tecnologia pode oferecer para a escola.
Eu vejo o Cislame como um sistema ainda não, bastante engessado, né? Como ele é do CAED, o CAED ele tem plataformas distintas, né? O Cislame é a plataforma deles que é a mais sisuda de todas, né? As outras a gente vê que são mais interativas e tudo mais. Mas aí dentro dessa proposta contratual que a gente tem é o Cislame. É por isso que eu sou partidário de que a gente realmente tenha um desenvolvimento de sistema próprio, né? Que a gente possa avançar nesse sentido de ter ferramentas que sejam feitas por nós e que atendam às nossas reais necessidades mesmo. Eu concordo contigo. E, Tiago, a Fábia também ela fez essa fala no encontro passado, quando da apresentação da plataforma, se eu não estou enganada, Fábia, tu fizeste isso para o próprio pessoal do CAED. Se eu não estou enganada, foi feita essa fala. Também, assim, no sentido de ajudar nessa questão da modernização, talvez até na construção de uma plataforma própria para a nossa rede. Mas, gente, nós ainda temos um minutinho. Mais alguém gostaria de abrir o microfone, fazer a sua fala? Fique à vontade. Se não, se ninguém mais tem, gostaria, está aberta a palavra. Se ninguém mais, a gente vai liberar o Tiago, né? Porque o Tiago já está no terceiro turno aqui. Nós estamos desde ontem à noite nesse movimento aqui. E só temos a agradecer, gente. Assim, a forma... Oi, Fábia. Pode falar. Está sentindo na pele aí, ó, nós coordenadores que passamos aí 3, 4 dias dando formação por áreas de conhecimento. Agora eu estou sentindo como é cansativo. Pois é, minha irmã, eu também, desde segunda-feira, avante e tudo mais. Quem sabe, tem coordenador aqui que já me conhece, acho de longa... Manhã, tarde e noite, acho que até madrugada. Mas brincadeira à parte, gente. Muito obrigada, gente, pela... Kátia, Oi, Paulinha. Aqui... Oi, meu amor, boa tarde. Boa tarde. Eu até tinha feito essa pergunta para o... Ai, meu Deus, deu um branquinho agora. Eu também estou cansada, que eu vi uma formação de manhã. Para mim, foi para mim no Primavera. Exato. Lembra que eu te fiz aquela pergunta? Então, eu tive num momento informativo, onde a gente trabalhou esse documento que saiu agora, né, das orientações, das atividades não presenciais, e aí surgiu uma pergunta, surgiu uma questão que é bastante interessante a discussão, e eu fiquei de dar um retorno para o grupo, né? Foi o seguinte, os professores me pontuaram que... Ana, primeiro estão dando para me ouvir? Tem muita prudência entre dirigir e fazer áudio aí no WhatsApp, tá? Quem? Alô? Desculpa, eu estava aberto aqui, era outro áudio aqui. Paula. Não, eu estou em casa, tomando as providências para o evento daqui a pouco do Prêmio Gestão. Pois é, eu tenho que falar aqui no WhatsApp e aqui aí confunde tudo. Desculpe, gente, continue, Paula. Sim, então, aí o grupo de professores me perguntou nessa escola que se o aluno, um exemplo, o aluno não está realizando as atividades, né? E se ele não está realizando as atividades, o professor, até você falou da agora, eu entendi, por isso que eu estou querendo novamente clarear essa questão. Aí o professor perguntou, bem, se o aluno fez ele já vai ter o 7 porque ele frequenta, né, porque ele está lá no grupo, mas ele não é um aluno participativo, ele vai, assim mesmo ele vai ficar com 7, que o 7 é a média, é a nota, vamos dizer, é a média que seria, né? Aí eu te pergunto, Paula, se ele já vai ter o 7, e o 7 é a nota que ele precisa para ser aprovado, qual vai ser o papel do conselho de classe na escola? Eles me fizeram essa pergunta. E aí eu disse, olha, gente, aí você clarificou isso da agora, quando você pontuou, disse, olha, se um aluno, porque o documento não deveria ter estabelecido a nota 7,
Mas se o aluno não participa, seria 7 para quem participa, para quem de alguma forma tivesse essa nota mínima, ou seja, de participação ou pela rubrica. Mas um aluno que, de fato, ele está matriculado, mas ele veio, está lá no grupo, mas ele não dá devolutiva, ele não faz atividade, mas ele está lá no grupo, ele vai ter 7. Aí foi o que o professor me colocou. E aí, na hora do conselho de classe, esse aluno não tem condição de ser aprovado, mas ele já tem um 7, ele está aprovado. Não seria viável que esse aluno tivesse, por exemplo, um 5, e ele pudesse, lá no resultado final, ficar retido ou ficar com a nota abaixo da média, e aí o conselho de classe decidir? Aí vai considerar a busca ativa, que você falou, né? Vai considerar o que foi que ocorreu no percurso, mas o pai teria ciência que o filho não alcançou a média, ele não alcançou porque ele não teve um desenvolvimento das habilidades consolidadas, não teve desenvolvimento das atividades que o professor desenvolveu na sala de aula, então ele ficou com 5. Tudo bem, ele vai passar pelo conselho. Um exemplo, o pai vai ser chamado, vai assinar um termo de compromisso, vai ter uma notificação, tudo isso. Mas o que os professores questionaram é por que ele vai ter 7 da mesma forma que o outro que está participando, mas que, vamos dizer, não tem a outra nota complementar ou da rubrica lá, e ele também tem 7. Os dois têm 7. A diferença que vai ser é que um tem a pontuação os 3 pontos, e o outro não tem. Aí eu disse, olha, gente, é exatamente isso que o documento está dizendo. Ele vai dar ao conselho, sim, no conselho vai continuar com o poder de decidir. Sim, mas se ele já está com 7, ele não precisa ir para conselho de classe. Entendeu? Aí, Tiago, você colocou agora, né, que necessariamente, pelo menos o que eu entendi, se não for isso, por gentileza, tire novamente minha dúvida. Então, esse estudante, ele tem o 7, mesmo ele participando do grupo, mas ele não faz devolutiva, ou ele o professor poderia dar uma média para ele, que fosse uma nota para ele que fosse abaixo de 7, e ele vai com esses 5 para o conselho final, para ser decidido? Paulo, eu acho que não há essa possibilidade de ele atribuir uma nota menor, porque o documento é bem claro, né, que fala que 7 tem que ser a menor nota. Porque, na verdade, pelo que eu entendi também do documento, não há, a questão aqui não é nem de meramente avaliar, mas de identificar quais são os itens, quais são os pontos em que ele tem alguma necessidade de melhorar. Agora, em termos de sistema, isso que tu coloca, eu também não acho que seja viável, porque só ia gerar mais um trabalho para ser feito pela escola, né? Já que se ele poderia já estar com 7, não precisaria nem gerar o conselho de classe na própria escola e nem dentro do sistema, né? Acredito que esse conselho ele tem que ser utilizado justamente para aqueles que não retornaram de forma alguma, mas que, municiado de alguma justificativa que seja considerada, digamos assim, viável, uma justificativa válida, para que ele seja aprovado, e aí sim a gente teria que atribuir o 7 para ele enquanto nota do conselho de classe. Esse é o meu entendimento. Tá, eu entendi. Então, assim, como vocês já fizeram esse momento para o grupo da manhã, essa foi uma dúvida, foi um questionamento, e também uma escola que eu acompanho, eles decidiram que fariam dessa forma, né? Mas que bom que houve já a formação pela manhã. Eu acredito que a coordenação da escola vai levar isso para o coletivo, porque Sim. o que me trouxeram que estariam colocando uma nota mínima abaixo do 7, e iria a situação para o conselho, para que o conselho decidisse, né, e mesmo que no final ele passasse, né, devido todo esse acompanhamento, tudo que o professor estará analisando nesse processo, mas o pai saberia que ele passou, mas ele passou com a média abaixo, e que ele passou pelo conselho, e aí tem a corresponsabilização da família,
né? Então, foi bom você esclarecer isso, porque eu, de fato, não pude responder isso para eles, garantir para eles, como grupo, que isso estava, até porque o que eles estavam pensando em fazer, eu pontuei que não estava no documento, porque o documento estava lá com a média 7, né? Então, assim, obrigada, Tiago, mas, assim, eu acho que esse ponto aí foi bom ter feito a formação desde já, o grupo está de parabéns, porque mesmo nós, os técnicos, indo para a escola discutir e apresentar o documento, essas inquietações, elas surgiram demais. E aí a gente sempre se coloca como? O documento está dizendo, mas aí a pergunta era, mas o grupo não tem, o conselho de classe não tem autonomia? Se a escola tem autonomia, por que a escola tem que botar o 7 no aluno que nunca participou, que está lá, mas ele não faz nada? Então, assim, mas foi bom. Clarificou aqui até para a gente poder estar dialogando com o grupo. Obrigada, viu, Tiago? Obrigado, Paulo. Obrigada aí, Kátia, também, por tirar essa dúvida minha. Tá certo. Tiago, Laís traz uma questão aqui que é bom dar uma olhadinha. Tá, eu vou responder primeiro a Daniela, que colocou que, caso o aluno não participou do ano letivo, mas aparece no final e o conselho delibera sobre a aprovação, como lançar na plataforma. Nesse momento, as faltas dele já vão ter sido lançadas e essas faltas vão ter que ser abonadas. E com relação ao lançamento de notas, a gente orientou colocar o 0, né? Então, lá no encerramento do ano letivo, ele vai aparecer como reprovado e a gestão, a secretaria da escola vai adicionar a nota do conselho de classe, que vai ser 7. Ele vai sair aprovado pelo conselho de classe. A Laís coloca que, nesse caso, apresentado de aluno está no grupo do WhatsApp, mas nunca deu retorno das atividades. Ele fica com 0 no Cislame. Olha, como a gente estava falando, a gente precisa que esse estudante seja buscado o quanto antes, porque a gente já tem até o número dele, ele está lá no WhatsApp, né? Então precisa ficar claro que ele precisa participar, porque senão a gente vai estar fazendo assim. Eu já fiz isso outro dia na aula online, entrei, aí fiquei trabalhando assim do lado e só para computar minha presença. Então ele vai fazer isso durante o ano letivo todinho e não vai ter efetividade nenhuma, então é preciso ser chamado, porque senão é o mesmo que ele não está participando, né? Essa situação de só estar no grupo. Mas, Tiago, no caso que a Laís pergunta, esse aluno, ele tá presente, ele não está fazendo nada, então ele vai ficar com o marco 0, que é o 7, nesse contexto aí. Quem vai ampliar são as outras crianças que estão participando, que vão ampliar. Exatamente, Kátia, esse ponto aí que eu ia colocar, viu, Kátia? É isso mesmo que você está pontuando aí. Laís, a criança está no WhatsApp, não participa. Claro que eles não podem saber disso, mas o documento diz que o marco 0 é o 7 para essa criança. Aí, no caso, Lucier já apresentou 2 ou 3 atividades, ela fica com 7 mais 2, o diferencial vai ser por aí. Todos os alunos que tiverem no próximo ano, forem aprovados por 7 direto, significa que esses alunos vão ter que precisar de um acompanhamento bem específico, porque já vai se deduzir que esse aluno não produziu nada. Esse contexto do documento. E a questão que a gente vai colocando, gente, tem um documento orientador no contexto da pandemia. Lembrando que nossos professores não estão dando aula, não é porque eles não querem, mas é pelo contexto da pandemia, e a gente precisa atentar, e eu vi uma coisa aqui que foi colocada, Tatiana vai reverberando também, que é de Marli. Resumindo, não se pode perder o aluno. O aluno já perdeu muito com a pandemia, todos nós já perdemos muito nesse contexto. Então, é um ano atípico. Tudo isso a gente pode ver no próximo ano. Muitas coisas eles aprenderam, outras coisas eles aprenderam. Pode não ser esse conteúdo curricular, mas muitas coisas eles aprenderam. E eu fico na questão de você colocar assim, eu tenho um adolescente aqui do 8º ano, de uma escola da rede municipal. É tanta atividade que ele chega para mim, tia, me ajude aqui com a matemática. E eu fico naquela questão, procurando atividades no YouTube para ele assistir, para que ele possa
conseguir realizar as atividades. Então, o que a gente pede é que a gente esteja atento a essas questões. Tem muito aluno, o Tiago falou isso muito bem, não precisa estar repetindo aqui. Então, colocar, como vocês colocaram aqui, muito bacana. Nós não podemos perder o aluno. Perder o aluno não é perder uma matrícula, é essa criança, esse adolescente que está passando esse contexto. A gente sabe que muitos não entregam, mas o contexto é atípico. Tá bom? Kátia, eu gostaria de falar, é possível? Sim, Silvana, fique à vontade, amor. Ainda temos 5 minutos. Sim, sobre essa questão do aluno estar lá no grupo, não estar interagindo, não estar participando, sobre a questão da nota, eu acho que a preocupação da escola e do professor aí é buscar justificativas do porquê esse menino, esse aluno, né, está, vamos dizer, não está interagindo, não está correspondendo. Eu acho que a escola precisa fazer um movimento nesse sentido. Quando eu falo a escola, é que a responsabilidade não está apenas no professor, na gestão, na coordenação. Todos possam tentar, quando falou aí, não perder o aluno, também é nesse sentido, fazer esse movimento, né? Porque, senão, isso pode gerar. A gente sabe, por exemplo, como a Kátia acabou de falar, nós não vamos dizer para ele, né, que ele vai ter o 7, mesmo ele não participando efetivamente, mas a gente também precisa dar uma sacudida, porque às vezes não, essa pandemia gerou também vários sentimentos, comportamentos, né? E a gente sabe que os nossos alunos ainda não têm a maturidade de um estudante profissional. Então, por isso que a gente precisa estar realmente fazendo esse movimento dentro da escola. Essa busca ativa, como o Tiago falou, ela também precisa acontecer para aqueles que estão no grupo, que estão, de uma certa forma, deixando de interagir da forma correta. Perfeito, Silvana, é isso mesmo. Pessoal, tem mais alguma, Tiago, para te responder? Nem vi. Não, tá. As colocações aqui estão muito boas, né? No chat, tá bem bacana mesmo. Conseguiu dar. Não. Eu não sei, gente, tá frente, porque eu estava compartilhando, eu não acompanhei. Mas quem não se sentiu contemplado, quiser abrir seu microfone, perguntar para Tiago, senão a gente já vai finalizando aqui. Não? Então, pessoal, nós vamos finalizando, agradecendo bastante. Tiago, tu és fantástico, tá? Fábio, ele tá assim, tá cansado. Aí ele sabe como é que fica direto aqui. Mas, obrigada, Tiago, foi muito bacana nos ajudar com essas dúvidas. Claro, muitas ainda vão surgir, a gente manuseando. Eu te agradeço demais. Pessoal, o desafio de compartilhar uma tela com o Tiago falando aqui, eu estava aqui tremendo na base. Mas nada. Vai aprender a fazer isso também. Então, nós só temos a te agradecer. Não sei. Muito obrigada mesmo. E outras dúvidas vão surgindo, aí a gente sempre vai te perguntando alguma coisa, tá certo? E, pessoal, como eu falei no início, nossa coordenadora não está aqui conosco, porque ela está na turma da educação infantil, mas deixa um abraço para todos, tá? E lembrando do nosso encontro no dia 17, nós temos também um outro momento bacana, que a gente vai tirar dúvidas ainda sobre avaliação, tá bom? Eu passo a palavra para o Tiago. Tu tens alguma consideração, Tiago? Afinal, fique à vontade. Eu já falei bastante, então eu queria só agradecer mesmo todo mundo, vocês da equipe, todo mundo que participou e colocar novamente a estatística à disposição, né? A gente está disponível no WhatsApp, por ligação, indo lá na sala mesmo, para fazer lançamento, pode dizer para a professora ir lá também que a gente só tem que agendar antes, porque não pode aglomerar, né? Mas a gente está sempre disponível e vamos seguindo, né? Que é um desafio enorme aí, mas a gente vai com certeza dar conta, tá? Obrigado mesmo a todo mundo aí que participou. Obrigada, Tiago. Aos formadores, agradeço a Catarine, que não é do turno, mas veio nos ajudar aqui bastante. Ronald está aqui conosco. Tatiana, ela vai se despedir pelo chat, porque ela ainda está com a voz robótica.
Ninguém sabe o que foi que aconteceu no som de Tatiana. Ronald. Opa, tô aqui. Bom, eu queria também agradecer a Tiago pela boa vontade, disponibilidade e simpatia de fazer um trabalho assim tão leve e com um assunto tão pesado, né? A gente conseguiu ter uma tarde muito produtiva de conseguir realmente trazer as dúvidas que as escolas têm, os professores têm, e também os coordenadores, e juntamente, aqui de forma coletiva, levantar a possibilidade de responder esses problemas. Eu acho que é isso que é o cerne do nosso trabalho. Pegar aquilo que existe de problemático na escola, na nossa situação cotidiana de trabalho, e propor coletivamente soluções. A gente conseguiu fazer isso assim muito bacana, de forma muito respeitosa, e eu queria agradecer também ao grupo pela compreensão de fechar suas câmeras, desabilitar seus microfones, e, de certa forma, assim, fazer com que a gente conseguisse caminhar com muita tranquilidade durante a tarde inteira. Eu queria também pedir para vocês, para o grupo inteiro, que a gente tivesse muito cuidado com os horários. A gente sempre coloca lá no grupo, gente, o horário que vai ser liberado o link, o horário que vai ser aberta a sala e o horário que vai ser iniciada a formação e, por fim, o horário que vai ser permitido a entrada. Por que isso? Embora pareça muita chatice, né, isso já faz parte do meu ser chato, é necessário para que a gente realmente consiga fazer a formação de forma adequada e todo mundo seja contemplado. Porque se eu chego na formação, como aconteceu há pouco, 15 para as 4, o que é que eu vou conseguir acompanhar? Né? O que é que eu vou conseguir realmente ter de produtivo? No máximo, eu vou fazer perguntas que já foram feitas inicialmente e atrapalhar, de certa forma, o andamento lá do processo formativo. Então, eu peço muita atenção de vocês em sempre lá ter acesso aos nossos informes com relação ao horário, para que a gente possa realmente proceder com a formação da forma mais adequada possível. Também queria falar, algumas pessoas que depois que eu falei no início entraram, eu queria falar que eu pedi permissão inicialmente para fazer aqui o registro dessa nossa formação. Ela está sendo gravada, enquanto alguém pede para entrar aqui agora às 4 horas, não tem que negar. Ela foi gravada e daqui a pouco já vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube. Já foi colocada a formação do matutino e eu acredito que a gente pode também rever essa formação de agora com os professores, porque vai ser muito rico. A gente vai conseguir chegar aos professores também naquilo que eles têm de dúvidas e, de certa forma, também sanar aquilo que é de mais imediato. Próxima semana, nossa formação dia 17, a gente vai fazer essa mesma praxe nossa de informar o horário que iniciará, pedir com muita antecedência que vocês entrem no horário correto para que a gente possa ter uma formação que realmente atenda às nossas necessidades, tá bom? Um abração a todos, as coordenadoras e coordenadores, as formadoras que estiveram aqui conosco, ao Tiago, e todo mundo que, de certa forma, contribuiu para uma tarde tão proveitosa de aprendizado. Ok, pessoal. Então, nós finalizamos a nossa formação. Muito obrigada. Até o próximo encontro, tá certo? E, como foi colocado, Magno, como encontrar no YouTube? Ronald vai compartilhar o link conosco, a gente vai colocar nos grupos, não é isso, Ronald? Eu ainda não coloquei no matutino, dá para o tempo. A gente vai colocar lá no... Eu vou mandar, já deixei os links no grupo de formadores, e a gente vai compartilhar com vocês nos grupos lá, com o respectivo formador da turma, vai colocar no seu grupo, tá bom? Então, fiquem tranquilos que vai estar lá o acesso para vocês. E antes que eu esqueça também, já ia passando aqui batido, por favor, acesse a nossa frequência, tá? E preencham a frequência para garantir a carga horária de vocês. Nem todos conseguiram, Ronald, porque de alguma coisa que... Aí a gente, pelo chat, a gente dá conta. Isso, Coloque o nome aqui no chat que a gente vai salvar o chat e aí garante a presença de quem esteve aqui. Obrigada, pessoal. Tá certo. Então é assim que vai a frequência vai ser assinada assim? Isso, para quem não conseguiu preencher o link de frequência, tá bom? Certo. Tá, então tá bom. Estou presente, Bárbara. Escreve aqui, Bárbara, pra gente. Aqui. Não foi o nome aqui, tá bom? Porque fica melhor, porque depois...
Tá, eu quero saber, eu tenho que saber aonde que eu vou escrever. No chat. Tu tá no celular? Eu tô no celular. Peraí, é Bárbara